Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é como é andar no Espírito. Há uma grande falta de entendimento no mundo religioso, principalmente nas igrejas evangélicas, no que se diz respeito a andar no Espírito. O sistema religioso prega uma santidade que eles não vivem. Eles dizem que ter o Espírito Santo é ter o dom de falar em línguas, pois se não falar em línguas estranhas, é porque as pessoas não têm o Espírito de Deus. Veja que absurdo. Saiba, meu amigo, que isso não é verdade, pois se você crê em Cristo e que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele é Deus, é porque você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas quanto a andar no Espírito, eles também tropeçam em suas afirmações. Eles querem mostrar uma santidade que não tem, proibindo os seus seguidores a usos de coisas que não têm nada a ver com o Evangelho da Graça. Proíbem as mulheres de cortarem o cabelo, ou de se depilarem, ou usarem determinados tipos de roupas. E isso não tem nada a ver com a graça de Deus. Eles proíbem muitas outras coisas mais, que se eu for falar tudo, teria que fazer vários vídeos, porque este só não seria suficiente por maior que ele fosse. Mas este vídeo hoje não é para falar mais sobre isso. Na verdade, este vídeo é para mostrar para você o que é andar em espírito. Assista até o final que você entenderá. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, porque toda terça e sexta-feira estarei trazendo novos vídeos para iluminar a sua mente sobre o Evangelho da Graça. Continuando, em Gálatas 5, versículo 16, Paulo diz: Digo, porém, andai no Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja então, meu amigo, andar no Espírito é ter a consciência do Evangelho de Cristo, escrito em sua mente, sabendo que por ele é que você deve andar. É seguir em frente segundo a vontade de Deus e não a vontade da carne. Temos que ter entendimento. Em Romanos 8, versículo 3, Paulo diz: Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Perceba então que andar na carne é andar segundo a lei de Moisés. No capítulo 8, versículo 4, Paulo diz: Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para a carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Perceba então que se você está em Cristo, inclina-se para o Espírito e não para a carne. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Saiba, porém, meu irmão, que andar na carne não tem nada a ver com as coisas que você usa. Veja o que diz Paulo no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba que para você andar no Espírito, você precisa ter o Espírito de Cristo. E para ter o Espírito de Cristo, você precisa ter
o entendimento do Evangelho da graça. Fora da graça, você está na carne e está na lei. E se está na carne, você está longe de Cristo. Mas você pode dizer, mas a lei acabou. Nesse caso, o que eu posso dizer para você é que você está trazendo a lei de volta, costurando o véu que Jesus rasgou. Porque você está na carne por intermédio da lei e por intermédio do sistema religioso que você congrega hoje. Confira em Gálatas 5:22 o que diz. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a felicidade. Versículo 23. A mansidão, o domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Sendo assim, meu amigo, você não é julgado, pois adorar a Deus é ter o entendimento do Evangelho. Isso é andar no Espírito, tendo consciência do que você está vivendo. Andar no Espírito não é como faz o sistema religioso, com gritos e reteté em suas denominações, e nem ordenanças da lei e invencionices dos homens. Você tem que ser consciente do que é o Evangelho da graça de Deus. Veja o que diz Paulo em Romanos 12, versículo 1. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja o que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba que renovar a mente nada mais é do que buscar conhecimento, ter o entendimento da verdade do Evangelho da graça, sabendo o que é certo e o que é errado, fazendo a vontade de Deus. Perceba que Paulo fala que devemos ser racional na questão do culto. É isso que é andar no Espírito, é com o entendimento, tendo a plena consciência do Evangelho da graça. Versículo 2. Paulo diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que aí Paulo está dizendo que sem entendimento você não está no Espírito. Para você dizer que anda no Espírito, você tem que ter o entendimento do Evangelho da graça, ter a perfeita consciência do que é a graça de Deus. Romanos 1, versículo 8 diz: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo aqui mostra o que é amar com entendimento. Veja o que ele diz em Romanos 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo aqui confirma que para servir a Deus em espírito e em verdade, você tem que estar com entendimento. Agora, em Efésios 1, versículo 17, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação pelo conhecimento dele. Portanto, meu amigo, fica claro que andar no Espírito é ter o entendimento do Evangelho. O conhecimento concedido por Deus do Evangelho da graça não é segundo o achismo dos homens. É como diz em João 4, versículo 23, que mostrei no começo do vídeo. O verdadeiro adorador adora ao Pai em espírito e em verdade, e isso só é possível por intermédio de Cristo Jesus, pelo Evangelho da graça. Fora disso, é viver na carne, adorando a Moisés. Pois quem anda
no Espírito e tem o entendimento, não se deixa enganar por falsas doutrinas apresentadas por homens. Creio que você entendeu. Vou encerrar por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.